Boa noite, gente. Doutor Alexandre, obrigado pelo convite, ainda mais de uma comissão de direito empresarial. Isso para a gente que trabalha com os métodos de solução de conflito é muito bem visto, porque via de regra a gente fala a convite de comissões de mediação e arbitragem, então já é um grande passo aqui para a OAB Santos. Falar depois da doutora Silvia fica muito complicado para a gente, mas vamos lá. Nós estamos falando aqui basicamente de mediação, como a lei diz, extrajudicial ou privada. Mediação realizada fora do ambiente do Poder Judiciário. E nós, advogados, nós temos que tratar isso como uma realidade. Nós precisamos começar a enxergar os métodos adequados de solução de conflitos como um novo nicho de mercado para a gente. Ok? Então, nós estamos tratando de mediação privada. Quando o nosso cliente chega com um conflito para nós, advogados, basicamente o que nós fazemos é pedir para assinar uma procuração e preparar uma ação judicial e ingressar rapidamente no judiciário. Hoje, a nossa visão como advogado, nós temos que começar a entender o que os nossos clientes pretendem diante daquele conflito, aonde ele quer ser resolvido, o que ele quer com aquele conflito. Uma coisa que basicamente nós esquecemos é que empresários, e aí um pouquinho da minha experiência no ramo empresarial, eu sou muito atuante dentro de associações comerciais no Brasil todo, então eu tenho um retrato muito próximo de como pensam os empresários em relação a um conflito, em relação ao seu negócio. O que o empresário quer? Ele quer fazer negócio, ganhar dinheiro e diminuir seu risco. Basicamente é isso que o empresário pensa. Nós, como advogados desses empresários, nós temos que montar a estratégia, todas as estratégias possíveis, para que eles consigam alcançar esses três pontos do negócio. Eu vou dar uma informação para vocês. Essa é uma pesquisa do CNJ junto com a Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Apenas 27%, ou 20, vamos arredondar, 28% dos empresários recorrem ao judiciário. Apenas esse número. Dos que não recorrem, 82,3% informam que não vão ao judiciário por causa da morosidade. Então nós temos um mundo de empresários que estão deixando de buscar os seus direitos. E dos que utilizam o judiciário, apenas 43% ouviram falar de mediação. Nós temos mais um segundo mundo para a gente atuar como advogado empresarial em mediação. Tem muitos conflitos que não estão sendo discutidos. Por quê? O empresário ele tem algumas características. Ele, primeiro, analisa custo. Segundo, o tempo. E terceiro, o desgaste daquele conflito para a sua empresa. Se a gente aqui for comparar com o Poder Judiciário, gente, e aí nós, com todo respeito ao Poder Judiciário, nós temos que dar graças a Deus porque ele é um péssimo concorrente, ou o melhor concorrente para a gente, porque o custo, se você pegar um processo de 8 anos e meio, ele é muito mais caro. Nós estamos falando só de custo financeiro.
mas existe o custo emocional do conflito, o custo dos tomadores de decisões para ficar pensando sobre esse conflito, de tirar essas pessoas dentro da empresa para ficar discutindo o conflito, de tirar funcionários dentro da empresa para a gente orientar como testemunha. Isso vai dinheiro. O tempo para empresário é dinheiro. Nós, como advogados, precisamos entender isso. Tempo é muito dinheiro para o empresário. E se você pegar pequenos, médios empresários, essas pessoas são responsáveis pela venda, pelo almoxarifado, pela contabilidade, pelo relacionamento com o cliente, pelo pós-venda, por tudo. E aí nós estamos dando para ele mais uma incumbência, que é pensar em conflito, em processo judicial. E uma coisa que nós estamos sentindo muito na Câmara de Mediação e Arbitragem, que nós coordenamos, a preservação da imagem. Hoje o índice de judicialização de uma empresa faz destruir não só aquele contrato, mas a empresa. Ela fecha uma empresa. Então nós, como advogados, também temos que pensar nisso, e nós temos que ter o cuidado de, no momento de judicializar uma ação, nós vamos dar publicidade em todo o negócio da empresa. E aí todo mundo aqui vai falar assim: nossa, isso também tem que entrar na conta do processo. Eu nunca tinha pensado dessa forma. A gente vê vários exemplos hoje de processos judicializados que o mercado não quer saber se está certo ou se está errado, não. Só de ter um processo já está ruim. A imagem já fica manchada. Tem um exemplo clássico daquele achocolatado lá do sul que falaram que matou uma criança, que estava vencido, o lote, não sei o que, não sei o que. A fábrica fechou. Aí descobriram depois de 40 dias que foi um maluco lá que aplicou um veneno no achocolatado. Não se recupera isso. E aonde nós podemos trazer benefício para os nossos empresários como advogado? Em câmaras de mediação e arbitragem. A pergunta do Dr. Alexandre foi perfeita. Qual é o tempo? O tempo é menor do que todas as outras formas de resolução de conflito. O sigilo, todos os processos de mediação estão revestidos de sigilo. Isso é a lei que diz, não é o Guilherme. Então, ótimo, o mercado não vai descobrir o que está acontecendo. Eu preservo a imagem da empresa. O custo, mesmo pagando pela mediação privada, se você juntar custo-benefício, ele é muito mais barata do que um processo judicial, ou até mesmo de um processo de arbitragem, mas aí tem uma questão de distinção de conflitos. A arbitragem vai em alguns determinados tipos de conflitos, a mediação outros, mas mesmo comparando, e olha, eu sou um defensor de arbitragem, eu sou extremamente apaixonado pelo assunto, mas vale a pena. O que a gente precisa fazer é virar a chavinha da nossa cabeça e parar de pensar como advogado contencioso ou processualista e virar um gestor de conflito. Nós precisamos dar a melhor alternativa para o conflito trazido pelo nosso cliente. Talvez a melhor alternativa para aquele caso seja mesmo o Poder Judiciário. Mas talvez não. Talvez a melhor alternativa daquele caso é você passar a mão no telefone, ligar para a parte contrária e tentar sentar numa mesa e resolver isso da melhor forma possível. Ou seja, um procedimento de arbitragem, precisamos de uma decisão técnica, ou um processo de mediação. E aí, com 3, 4, 5 sessões, você dá um grande passo para uma solução pacífica daquilo ali. Isso cabe a nós, advogados, a orientar os nossos clientes. E pensando em estratégia,
nós conseguimos identificar 3 fases de uma estratégia de advogado, pensando como gestor de conflito. A prevenção. A primeira fase é como eu faço para prevenir tudo aquilo que o meu cliente não quer. Primeiro, redação de contrato. Vamos eleger uma cláusula vamos escrever uma cláusula elegendo uma câmara de mediação e arbitragem, ou outras formas de resolução, não necessariamente dentro de uma entidade. Porque eu tenho certeza que depois que eu aprendi todas as estratégias que a doutora Silvia passou aqui, eu estou preparado para trabalhar e atuar em um processo de mediação dentro de uma câmara privada. E para passar a segurança para o meu cliente, na hora que está nascendo o contrato, eu já coloco a cláusula lá. Se aquele contrato tiver algum tipo de conflito, nós já sabemos onde nós vamos atuar. Nós já sabemos a característica de toda aquela entidade de mediação. Uma outra forma, uma outra fase, a fase de gestão. E aí a gestão estratégia daquele conflito. Qual é a melhor câmara? Qual é o melhor quadro de mediadores daquela câmara? O que o meu cliente quer deste conflito? Eu preciso entender uma cabeça de empresário. Eu acho que poucos de nós, como advogados, fazemos essa pergunta. Ou quando fazemos, nós já temos uma resposta pronta. Eu quero embarrigar esse caso porque eu quero ganhar tempo. Talvez, desculpe o termo embarrigar, gente, mas é o que a gente usa normalmente no... Talvez eu embarrigar, você está trazendo muito prejuízo hoje para o seu cliente. Com todo o respeito, igual ao Poder Judiciário novamente. Processo demorado não é bom para ninguém, nem para o autor, nem para o réu. E no Poder Judiciário, nós não resolvemos conflito, nós resolvemos processo. A partir do momento que no Poder Judiciário passa a ser resolvido o conflito, ótimo, ali é a melhor instância. Mas até hoje, eu só resolvi processo. E se eu resolver esse conflito, não tinha as instâncias superiores para recorrer. Então talvez é isso que falta perguntar para o meu cliente. Você quer resolver processo ou você quer resolver conflito? Ele quer resolver o conflito. Ele quer tirar isso da frente, começar a empreender, começar a ganhar dinheiro, começar a ir para o mercado. Isso cabe a nós, gente, como advogado. Isso não é responsabilidade do nosso cliente. Por isso que advogado contencioso, ele tem que começar a pensar como um gestor de conflito. A transformar o seu escritório de advocacia numa empresa. E começar a fornecer dentro da cesta de serviços que tem dentro do escritório as formas alternativas de resolução de conflito, seja negociação, mediação, arbitragem, e aí tem mais algumas outras. E depois a terceira estratégia é a resolução efetivamente do conflito. E aí você vai perguntar: o que você quer que eu faça com esse conflito? Vamos ganhar 10 anos no judiciário? Vamos fazer uma poupança interessante na evolução do judiciário? Vamos. Qual é o risco? Como a doutora Silvia falou, nós temos que medir isso. Hoje, qualquer processo que a gente entra, nós temos que medir qual que é o risco de sucesso. Porque empresas ficando com dinheiro provisionado é dinheiro parado. Vale a pena ingressar judicialmente com um processo que você tem um grande risco de perder? Escritórios de advocacia, principalmente empresarial, tem que saber isso. Tem que medir o risco de um processo. Isso é uma estratégia na resolução de conflito. E isso tem que ser muito bem explicado para nós, para os nossos clientes. Não, esse conflito, o melhor caminho é para ir para uma mediação. E dentro dos conflitos que é passível ir para a mediação, assim, 99,9% vale a pena ir para uma mediação. Porque ali efetivamente nós vamos resolver o conflito.
E uma vez resolvido o conflito, vida segue. Vamos fazer negócio. E é isso que é importante. Mas nós, advogados, precisamos entender isso como um novo mercado que está se abrindo. Nunca enxergar isso como uma resistência. Porque resistência, nós vamos levar os conflitos numa porta que tem 110 milhões de processos, que demora 8 anos e meio para se resolver um processo. E desses 110 milhões de processos, 40% são processos bancários, que o banco utiliza do Poder Judiciário como seu escritório de cobrança dos seus contratos descumpridos. Não faz sentido a gente entrar nessa fila. E aí, um pouco entrando mais na técnica, a questão da prevenção, de inclusão de cláusulas de contrato, nós temos que ter um pequeno cuidado. Falei, além de 2015 da mediação, ela criou a cláusula de mediação. Então vamos lá, vamos partir da prevenção. Eu quero inserir uma cláusula de uma câmara privada lá no nascimento. Comparando com uma cláusula de arbitragem, cláusula compromissória, ela é vinculante entre as partes. Uma vez colocada a cláusula, ela vai ser resolvida pela arbitragem e ali não tem como sair mais. Você fica até o fim, sujeito inclusive à revelia. Incluindo onde é inserida essa cláusula, gente, primeiro? Lá na cláusula de foro. Todo e qualquer conflito desse contrato será resolvido por mediação. Colocando essa cláusula, existindo esse conflito, necessariamente as partes vão passar por um processo de mediação. Desculpa, passar não. Elas vão ter que comparecer na sessão de mediação. Não é obrigado a permanecer, é o que diz a lei. Mas a partir do momento que esse conflito entra em uma instituição de mediação e esse processo de mediação seja muito bem explicado para as partes, dificilmente eles vão sair de lá sem realizar a sessão de mediação. E aí isso é um papel que cabe a nós, câmaras, realizar. Tá? Então, indo com a cláusula, eu compareço e não quero permanecer. Você tem duas outras opções. Ou continua no judiciário, ou uma segunda opção é eleger a arbitragem, que é a famosa cláusula escalonada, que está sendo muito bem utilizada hoje. Obviamente, muito cuidado para escrever a cláusula e configurar o conflito. Talvez nem todos os conflitos podem ser realizados por arbitragem. Um ponto importante para vocês quando forem escolherem a cláusula. Tem que ser muito bem redigida, para não criar discussão. Porque se tiver dúvida, essa cláusula vai ser discutida no judiciário, para o judiciário falar para onde eu vou levar o meu conflito. E aí uma coisa que a gente não quer, que é judicializar o conflito, a gente conseguiu. E aí uma vez entrou no judiciário, já era. Então, muito bem redigido. Uma segunda dica, gente, e aí é a estratégia. Nem sempre a Câmara mais famosa ou a melhor é a mais indicada para aquele contrato ou para aquele conflito, porque existe custo. Então nós temos que analisar o contrato, analisar o conflito e saber escolher a melhor Câmara para resolver aquele conflito. Como? Lendo os seus regulamentos, lendo as tabelas de custa e lendo também o quadro de mediadores. As câmaras que eu conheço, todas têm essas informações disponíveis no site. Então lá você já consegue fazer uma análise prévia disso. Tá? Porque, às vezes, isso é bem normal. Eu já vi alguns amigos meus elegendo a Câmara da Fiesp para fazer uma mediação de um caso que envolve R$80 mil de disputa. Basicamente é isso que você vai pagar para ingressar com essa mediação na Fiesp.
Então, assim, talvez o custo-benefício, e aí é onde entra aquela lenda que nem tanto que a mediação, mas a arbitragem sempre tem, que a arbitragem é para aqueles contratos grandes, enormes, por causa do custo. Bom, depende, você escolheu a câmara errada. Simples. Então analisem bem isso para que essa mediação não se torne caro e ela dê o efeito contrário que a gente espera. Tá? Existem uns tipos de cláusula. A vazia que todo contrato é a menos indicada, tá, gente? Que é todo conflito. Esse contrato vai ser resolvido por uma mediação. Onde? Não sei. Isso pode gerar algumas discussões. A cheia é quando você fala que vai ser resolvido por mediação e já elege a instituição de mediação que vai ser levado ao conflito. Fica eleita a Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial de Santos. Ponto. De acordo com o seu regulamento. Isso no contrato já é suficiente para a gente identificar que aquele conflito vai ser tratado dentro da Associação Comercial de Santos. Ou a escalonada, que tenta-se primeiro uma mediação, em caso de não sucesso, a gente elege ou o Poder Judiciário como uma segunda opção, ou a arbitragem. Cuidado com as duas opções, tem que ser muito bem analisado, para a gente fornecer isso para os nossos clientes como uma estratégia de resolução de conflitos. Perceberam que quando falam que o advogado, o papel dele de uma mediação é ficar como assessor jurídico, um assistente da parte, ele não tem muita coisa o que se fazer num processo? Não, gente. A atuação nossa como advogado é enorme. Digo até mais, é mais trabalho do que num processo judicial. Ali é petição, pedindo prazo, juntando documento, mas o trabalho intelectual nosso, de estratégia, de negócio, de conhecimento de como funciona o negócio do meu cliente, e eu preciso conhecer para isso, é muito maior. É uma nova forma de se fazer advocacia. É uma nova forma que, na minha opinião, irreversível, não volta, de se advogar. Bem melhor do que entrar numa fila de 110 milhões de processos. Bem melhor. Eu acho que são serviços que isso tem que ser disponibilizado para de vocês para os seus clientes. Acho que da minha parte eu termino por aqui. A Marcela vai dar continuidade e aí eu fico à disposição, gente, para qualquer pergunta, tá bom? Obrigado pela oportunidade.